A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, e a primeira pergunta importante para nós analisarmos é: por que que as pessoas se opõem a alguém? Por que que alguém tem a postura de lançar uma palavra para desanimar, para se opor a algum projeto? Por 3 motivos. O que motiva um opositor? Primeiro, a inveja. Gênesis 26, versículo 14, diz assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus o invejavam. O que eles faziam, irmãos? Eles invejavam. A inveja. A primeira motivação de alguém se opor ao outro é a inveja. O que é a inveja? É um sentimento negativo que alguém tem quando ele vê alguém desfrutando de algo, ou quando ele vê o bem-estar do outro e ele gostaria de ter aquilo, mas não tem. É a inveja. Porque ele quer ter aquilo que o outro tem. E muitas vezes a inveja é um sentimento maligno, é uma obra da carne. Eles invejavam Isaac, porque Isaac estava prosperando, enquanto as pessoas que invejam alguém, porque esse alguém está indo bem, ou porque esse alguém tem uma casa X, às vezes a casa nem é tão luxuosa, mas às vezes o invejoso, ele inveja alguma coisa simplesmente porque é um sentimento maligno mesmo. Alguém inveja a família que o outro tem. Às vezes a pessoa inveja o jeito do outro porque alguém é extrovertido, ou porque alguém é calado. Às vezes inveja o trabalho que a pessoa tem, a posição que ele está no trabalho, ou algum dom que Deus deu para alguém. A inveja é esse sentimento, que a pessoa, ela gostaria de ter aquilo, mas não tem. Então ele inveja. E o que ele faz? Ele tenta, de alguma forma, desmerecer o que o outro tem. Ah, mas não é tão bom assim. Ah, mas a pessoa nem merecia aquilo. Ah, mas ele tem aquilo, mas também ele fez isso. O invejoso, ele dá um jeitinho de diminuir o que o outro tem. Ou muitas vezes o que o invejoso faz é se opor. Foi o que eles fizeram. Eles perceberam que Deus era com Isaac, que aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. E agora o que eles fizeram? Vamos atrapalhar ele. Ele cavou poços, nós vamos entulhar os poços. É interessante que nem eles poderiam desfrutar do poço, nem Isaac. Então a inveja é esse sentimento. E aí você pensa, será que alguém tem inveja de mim? Infelizmente, amados, as pessoas invejam as coisas mais banais que você possa imaginar. Porque, como eu disse, é uma obra da carne. E na verdade todos nós temos que vigiar com isso. Porque quando alguém abre espaço para esse sentimento, o inimigo começa a agir naquele coração. E às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não gosto de fulana, eu não gosto de fulano. Mas por que não gosta? Eu não sei. Muitas vezes é a inveja que está escondida lá dentro do coração. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com esse sentimento, que é um sentimento maligno. A segunda motivação do opositor é a falta de entendimento. Tem pessoas que se opõem ao outro porque ele não consegue entender o porquê que a outra pessoa quer realizar algo. Eles olhavam para Isaac e falavam: calma aí, está todo mundo passando dificuldade, está todo mundo na fome, na seca, por que só ele está prosperando? Eles não entendiam, mas havia um segredo de Deus ali. Muitas vezes as pessoas se opõem a alguém, se opõem a um objetivo que você tem. Quando você vai falar algo para alguém: olha, eu estou com esse objetivo aqui, e a pessoa fala: não, deixa isso para lá, para com isso daí. Veja, irmãos, eu não estou falando aqui hoje sobre alguém dar um conselho para você. Não é sobre isso que eu estou falando. Você chegar para alguém e a pessoa te dá um conselho: olha, não vá por esse caminho. Isso é uma coisa. E nós temos que ser humildes para ouvir conselhos, mesmo quando eles são contrários àquilo que eu gostaria de ouvir. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o opositor. Aquela pessoa que claramente, além dele falar para você não fazer algo, ele quer te desanimar e torce contra, torce para dar errado, só para depois vir no final e dizer assim: tá vendo? Eu te avisei que ia dar errado. Esse é o opositor, irmão. Ele torce para dar errado. Então, muitas vezes é falta de entendimento.
Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro uma vez que eu vi a cena de um filme, onde o homem estava com o carro parado na frente de sua casa. A porta estava aberta. E aí vem o ladrão e entrou dentro do carro para roubar, fechou a porta e saiu com o carro. O dono do carro foi atrás do carro e segurou na janela, tentando entrar de todo jeito. E o ladrão correndo com o carro. E o dono do carro ali tentando de todo jeito pegar o ladrão e segurar o ladrão, e o ladrão correndo com o carro, até que com muito custo ele conseguiu entrar no carro, pegou o ladrão, parou o carro, brigou com o ladrão, e o ladrão correu. E aí você olhando de fora poderia falar: que homem bobo, colocou a vida dele em risco por causa de um carro, deixa o carro para lá. Talvez se você tivesse lá na hora, você ia até puxar o dono do carro e falar: rapaz, sai daí, deixa esse carro para lá, rapaz. Você ia se opor a ele. E ele lá tentando, e você fala: por que ele está colocando a vida dele em risco por causa de um carro? E talvez eu ia tentar puxar ele, talvez eu ia falar: rapaz, você é ganancioso, você é pegar as coisas financeiras, as coisas materiais. Só que daí quando acabou aquela parte, o ladrão correu, o dono do carro então desceu, e ele abriu a porta de trás, e o que estava no banco de trás do carro? Uma criança pequena, que era o filho daquele homem. Então na verdade ele correu atrás do ladrão, ele colocou a vida dele em risco, não por causa do carro, mas por causa da criança que estava lá dentro. E aí eu acredito que valeu a pena. Ele colocou a vida em risco por uma coisa nobre. Mas quem não sabia disso, e olhando de longe, chamaria ele de qualquer outra coisa, porque não sabia a motivação que ele tinha. É por isso que algumas pessoas se opõem à sua vida, porque às vezes não entendem a motivação, não entendem a história, não sabe de fato o porquê você deseja aquilo, o porquê você almeja aquilo. Era o caso de Isaac. Eles não entendiam, então se opuseram. Então nós já aprendemos aqui que nós também temos que ter esse entendimento. Antes de eu me opor a algo, de eu criticar algo ou alguém, eu tenho que tentar de fato entender todos os aspectos daquela história. Terceira motivação do opositor é a opressão espiritual. Muitas pessoas dão espaço para o inimigo, e aí começam a se levantar contra algo, contra um projeto e contra algo que Deus levantou. Eu me lembro, amados, mais ou menos um ano atrás, um pastor foi conversar comigo, e ele disse algo que ele não deveria ter dito aquilo, mas ele disse. Ele falou: Andrés, infelizmente eu fico impressionado, porque eu vejo obreiros e pastores que torcem contra você. Eu falei: faz parte. Mas ele disse: mas conte com as minhas orações, porque eu torço a favor. Isso faz parte, amados. Às vezes você está fazendo algo que é bom, que é um projeto de Deus, e vai ter opositor, porque é uma opressão espiritual. É o inimigo que usa pessoas que às vezes são pessoas de Deus, mas que às vezes abrem espaço. Lembra quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse para eles: olha, em breve eu serei preso e serei morto. E aí Pedro chamou Jesus de canto e disse: de maneira alguma vai acontecer isso. Eu não vou permitir. O que Pedro estava fazendo, amado? Ele estava sendo o que ele estava sendo? Pedro agora estava sendo um opositor. Jesus estava dizendo: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue, eu vou morrer. Jesus estava dizendo qual era o objetivo dele. E agora Pedro, por falta de entendimento, que eu falei anteriormente, e também por uma opressão maligna, falou: eu não vou deixar que isso aconteça. E aí o que Jesus fez? Aparta-te de mim, Satanás. Jesus repreendeu a Pedro, porque na verdade, além de ser falta de entendimento, mas o inimigo também estava usando ele ali, para impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Então Jesus enfrentou a oposição de pessoas de longe, mas também de pessoas de perto. Então até o mestre enfrentou a oposição. Então por que as pessoas se opõem? Por inveja, por falta de entendimento e por opressão espiritual.